paz para a cidade. A palavra de Deus do profeta Jeremias, capítulo 29, 7 a 9, diz o seguinte: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Hoje São Paulo completa 472 anos, dia do aniversário da nossa cidade. Quando nós pensamos nesta cidade, cada um de nós enxerga alguma coisa diferente. Alguns veem uma cidade de oportunidades, o motor econômico do nosso país, o lugar onde tudo acontece. Todavia, outros veem o trânsito que nos paralisa, o barulho constante, a pressa que cansa e a desigualdade que machuca. A verdade é que São Paulo desperta em nós sentimentos ambíguos. Eu confesso que quando deixei a Igreja Batista de Vila Alpina, o meu plano era ir para o interior, morar numa chácara. Cheguei a conhecer várias chácaras e pensei, inclusive, em comprar uma delas. Mas graças à minha esposa, que não quis, eu não fui. Deus tinha outros planos para a minha vida. A verdade é que São Paulo desperta em nós esses sentimentos ambíguos. É uma cidade acolhedora e, ao mesmo tempo, é uma cidade que nos esgota, que nos cansa, que oferece possibilidades, mas cobra um preço muito alto por essas oportunidades. E muitos de nós vivemos aqui com esse sentimento silencioso de exílio. Parece que nós estamos exilados aqui nessa cidade. Nós moramos em São Paulo, trabalhamos em São Paulo, criamos nossos filhos aqui, como foi o meu caso. Mas no fundo, nós temos a sensação de que não é este exatamente o lugar onde gostaríamos de estar. Nós vivemos dizendo assim: um dia eu saio daqui. Quando der, eu vou embora. Estou aqui até algo melhor aparecer. E é exatamente para este sentimento que a palavra de Deus nos fala hoje. No capítulo 29 do livro de Jeremias, que nós acabamos de ler, o povo de Judá estava exilado na Babilônia. Uma cidade estrangeira, pagã, hostil, violenta, idolátrica. Muito parecida com essa nossa cidade. E os judeus não queriam estar ali. Eles estavam exilados. Eles sonhavam em voltar para a terra prometida. Eles odiavam aquele lugar. Eles sonhavam todos os dias com a volta para casa. Então, Deus envia uma carta por meio do profeta Jeremias, uma profecia. E essa carta quebra completamente a nossa lógica humana. Deus não diz assim: fujam daí, isolem-se aí na cidade, sobrevivam espiritualmente até tudo acabar. Deus não diz isso. Deus diz algo muito mais desconcertante para aquele povo insatisfeito. Ele diz: busquem a paz da cidade, para onde eu os deportei. Vocês que estão aí insatisfeitos nessa cidade, vocês que vivem reclamando dessa cidade, busquem a paz da cidade. Gente, nós somos agentes da paz. Nós, o povo de Deus, devemos buscar a paz da cidade. O versículo 7 começa com um verbo forte, direto, ativo. Procurem a paz da cidade. A palavra usada aqui para paz
é a nossa conhecida palavra shalom. E shalom não significa apenas ausência de guerra, não significa ausência de barulho. Shalom, na língua original, significa integridade. Integridade. Integridade é quando as coisas funcionam do jeito que Deus sonhou. Busquem a shalom desta cidade. Shalom é justiça. Shalom é dignidade. São relações saudáveis. Shalom é uma vida que floresce. Buscar a shalom de São Paulo significa que não podemos ser cristãos passivos. Cristãos que apenas ficam olhando. O cristão não pode ser aquele que apenas reclama da cidade, critica o governo, fala mal do trânsito e culpa o sistema em que vivemos. Nós buscamos o shalom de Deus quando trabalhamos com excelência. Se você é motorista de aplicativo, médico, professor, vendedor, autônomo, empresário, quando você trabalha bem, você está combatendo o caos na nossa cidade. Quantos de nós já fomos enganados nesta cidade por maus profissionais? Quando você é honesto numa cidade que é marcada pelo jeitinho, o jeitinho, quantos já não deram um jeitinho aqui? Quando você é honesto, você está plantando o shalom, a paz de Deus. Quando você trata as pessoas com dignidade, num ambiente desumanizado como é o nosso, você está estabelecendo a shalom de Deus. São Paulo não precisa de mais pessoas tentando extrair dela tudo o que podem. São Paulo precisa de pessoas dispostas a depositar nela a paz de Cristo. Sabemos que São Paulo é uma cidade onde prevalece a violência. Eu fico espantado aqui na nossa igreja, o número de chaves, o número de portas trancadas que nós temos aqui na igreja. Roubaram até a campainha da igreja recente. É isso. Olha, mas essa cidade é uma cidade violenta. Não, pois é, isso. Aqui mexe. Está faltando fé da Marilene. Marilene, você precisa orar pela igreja. Quando nós falamos de violência, geralmente nós pensamos em agressão, em crime e sangue. Mas existe uma violência mais silenciosa. E uma violência que é muito comum na nossa cidade. A Bíblia chama esta violência de injustiça. Hoje nós chamamos esta violência de violência estrutural. Parece que nós, por vivermos no meio desta violência, nós nos acostumamos com tantas coisas erradas. É a violência quando ninguém está batendo, mas muita gente está sangrando. Tem muita gente sofrendo violência nessa cidade. Talvez você sofra a violência dessa cidade. É quando as pessoas adoecem, não por falta de fé, mas por falta de cuidado. Falta cuidado nessa cidade. Quando sonhos morrem, não por preguiça, mas por abandono. Abandono quando você precisa do serviço de saúde, abandono pelo transporte, abandono na escola. Quando os sonhos morrem, quando a vida vai sendo encurtada, não por crime, mas por um sistema injusto. Eu me lembro de uma irmã querida, que ficou internada num hospital público. Precisava de uma simples chapa, um simples exame. E esse exame só chegou depois que ela já tinha morrido. Isso é violência. Isso é violência. E os profetas denunciaram isto. Jesus enfrentou essa violência. Por isso é que Deus está dizendo, busquem a paz da cidade. Porque não existe shalom onde a injustiça virou rotina. Buscar a paz da cidade é trabalhar para que ninguém continue sendo ferido por estrutura que Deus nunca planejou. Buscar a paz da cidade é fazer uma pergunta diferente, que nós devemos fazer. Como é que a minha presença aqui torna esta cidade um pouco mais parecida com o reino de Deus? Como é que, pelo fato da Igreja Batista em Vila Primavera estar plantada aqui neste lugar, ela torna esta região mais parecida com o reino de Deus? Gente, é importante lembrar que o nosso destino
está ligado ao destino da cidade. A segunda parte do versículo 7 revela uma verdade profunda, porque na sua paz, ou seja, na paz da Babilônia, vocês terão paz. Deus está dizendo algo simples e desconfortável. O destino do povo de Deus está amarrado ao destino da cidade onde ele vive. Existe uma ilusão perigosa de que podemos viver bem enquanto o mundo ao redor adoece. Como se fosse possível criar pequenas bolhas de espiritualidade, bolhas de segurança, bolhas de prosperidade, enquanto a cidade colapsa. Deus diz: isso não existe. Se a Babilônia cai, o povo sofre. Se São Paulo adoece, nós adoecemos junto. Não existe paz privada numa cidade em guerra. Se o sistema de saúde entra em colapso, nossa fé não nos livra das filas. Se a violência aumenta, o medo bate à nossa porta também. Se a desigualdade cresce, ela atravessa os muros dos nossos condomínios. Por isso, trabalhar pelo bem comum não é apenas uma caridade que nós fazemos, é fidelidade a Deus, é sabedoria espiritual. Jesus diz que nós somos o sal da terra, mas o sal só cumpre a sua função quando sai do saleiro e se mistura à carne. A igreja não é um bunker para onde nos escondemos de São Paulo. Vamos aqui nos esconder desse mundo pecaminoso. Como é gostoso estarmos aqui. Nós falamos para Pedro, para Jesus, assim como Pedro falou: olha, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer umas tendas e vamos ficar por aqui. E Jesus diz: olha, é lá embaixo que precisam de nós. A igreja é o quartel-general de onde somos enviados para servir São Paulo. Nós saímos daqui para servirmos. Este culto é maravilhoso. Cantar estes hinos, orar, vermos nossos irmãos queridos, é maravilhoso. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos equipar. Nós estamos aqui para nos curar, para ajudarmos uns aos outros, para treinarmos e, ao sairmos daqui, voltarmos para este mundo que precisa de nós, como a comida precisa do sal. Gente, é preciso colocar a cidadania espiritual em ação. O texto que lemos continua dizendo: e orem por ela ao Senhor. Orem pela Babilônia. Que absurdo, né? Orar pelo inimigo. Acho que o judeu deve ter pensado: esse Jeremias ficou louco. Orar por esses pagãos que nos arrancaram da nossa terra. Pois é. Buscar Shalom não é apenas agir, é também interceder. Muitas vezes, nossas orações são muito pequenas, irmãos. Oramos só por nós, só pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas necessidades. Mas quando foi a última vez que você orou com o coração quebrantado por esta cidade? Me responda. Quando foi a última vez que você orou pelo prefeito? Pelos vereadores, pelos urbanistas, pelos professores, pelos policiais, pelos médicos e enfermeiras, pelos coletores de lixo? Quando foi? Minha rua está asfaltada? Tá bom. Passa ônibus aqui perto de casa, tá ótimo. Eu tenho um posto ali que me atende muito bem, tá bom. Mas quanta gente carece destas coisas? Gente, orar por São Paulo é um ato de amor. É difícil odiar aquilo pelo que nós oramos constantemente. É por isso que nós devemos orar pelos nossos inimigos. É por isso que nós devemos orar por aqueles que trapaceiam, que enganam, que mentem. Porque a gente aprende a amar orando. A oração muda a cidade, sim, meus irmãos. A oração muda a cidade. Mas ela também muda o jeito como nós olhamos para a cidade. Não ficamos ali: ai, aquele pecador, ai, que coisa horrível. Olha aquele, como é corrupto, olha aquele ladrão. Não, a gente aprende a olhar com outros olhos. Quando nós oramos, nós deixamos de ver apenas problemas e começamos a ver pessoas. O morador de rua deixa de ser um incômodo e passa a ser alguém pelo qual Cristo morreu. O motorista impaciente deixa de ser um inimigo e passa a ser alguém cansado como nós nos cansamos. Uma igreja que ora pela cidade é uma igreja que está se preparando para servi-la. O texto acrescenta mais alguma coisa. Nós
Precisamos fugir do escapismo e das falsas esperanças que se dão nessa cidade. Nos versículos 8 e 9, Jeremias faz um alerta sério. Ele diz para o povo não dar ouvido para os falsos profetas. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Você vê isso todo dia no rádio, gente, na TV. O que o povo quer? Vamos prometer isso. O povo quer liberdade? O povo quer voltar para Israel? Vamos prometer isso. E o Senhor diz, eles profetizam falsamente em meu nome. Coisa horrorosa, gente. Usar a fé do povo para mentir acerca de Deus. Eu não os enviei, diz o Senhor. Esses profetas prometiam uma solução rápida. Diziam que o exílio acabaria logo. Pregavam um otimismo vazio, totalmente desconectado da realidade. Hoje, nós enfrentamos tentações parecidas. Há pessoas que pregam uma fé que ignora a cidade. Uma espiritualidade que fala apenas de prosperidade pessoal, vitória individual e sucesso privado. Mas Deus não nos chama para fugir da realidade. Ele nos chama para habitar a realidade com esperança. Realmente, há muita coisa errada nessa cidade, mas mantenhamos a esperança. São Paulo não é um lugar abandonado por Deus. São Paulo é o campo onde Deus nos plantou para dar frutos agora. No meio desta selva de concreto, somos chamados a brotar e dar frutos. A nossa esperança não está nas estatísticas, nem nos governos. A nossa esperança está no Deus soberano que age na história. E somos chamados, irmãos, então, e é esta a minha intenção nessa palavra, chamados à prática da paz. Buscai a paz. Então nós precisamos praticar esta paz. Nós permanecemos em São Paulo, não fugimos da cidade. Deus não manda seu povo abandonar essa cidade, demonizá-la, ou sonhar com um refúgio religioso distante da realidade. Deus nos manda permanecer. Permanecer mesmo quando a cidade é injusta. Permanecer mesmo quando a cidade nos decepciona. Permanecer mesmo quando ela não reflete o reino de Deus. A igreja não vive numa bolha espiritual. A igreja participa e deve participar da vida cultural, educacional e comunitária da cidade. Ela se importa com o que acontece no bairro. Nós sabemos o que está acontecendo aqui neste bairro. Ela sabe o que está acontecendo na escola, o que estão ensinando, qual é a qualidade das nossas escolas, no transporte, na saúde. Oramos e nos envolvemos. Oração, não se esqueçam, inclui a palavra ação. Orar pela cidade é servir. Orar na Bíblia é alinhar o nosso coração com o que Deus já quer fazer neste mundo. Nós oramos pelos governantes, como a Bíblia diz, sem idolatrá-los. Não existe candidato evangélico para ser idolatrado. Acho que é um dos equívocos do meio evangélico. Idolatrar ou odiar outro. Nós queremos paz com dignidade. É justiça. Queremos pessoas vivendo sem medo na nossa cidade. E para que haja paz na cidade, nós precisamos defender políticas que protejam os mais vulneráveis. Nós não buscamos privilégios religiosos. Não, isso aqui vai favorecer a igreja. Não. Nós queremos o bem comum. Nós queremos pessoas que atuem para que menos pessoas sofram. Nós não perguntamos, isso vai beneficiar a nossa igreja? Não. A nossa pergunta deve ser, isso produz vida para a nossa cidade? Gente, nenhum governo é reino de Deus. Nenhum. Nenhum partido carrega o evangelho. Nenhum. Mas toda decisão política afeta pessoas que Deus ama. Nos afeta. A igreja não existe para controlar a cidade, mas para servi-la. Não para dominar espaços, mas para curar feridas. Devemos cultivar uma consciência crítica.
Alguém se lembra em quem votou para vereador nas últimas eleições? Ah, não, o pastor falou que ele é bom, que vai ajudar a igreja. Errado. Qual é a sua proposta? O que você vai fazer de bom pela nossa cidade? Essa é. E vigiá-lo. Em quem ele votou? Ele votou nesse projeto que está prejudicando aqui a sua ideia para a área vermelha de São Paulo. E as enchentes? Nós devemos lembrar que o cristão fala e age à luz do amor ao próximo. Ao votar, nós temos que pensar no próximo. Terminando. Ao celebrarmos mais um aniversário da nossa cidade, eu deixo uma pergunta muito simples. Que tipo de cidadãos nós escolhemos ser? Estrangeiros amargurados que apenas consomem o que São Paulo oferece, como os judeus na Babilônia? Ou seremos cidadãos do reino que buscam o shalom da cidade onde Deus nos colocou? Essa é a pergunta que fica para nós. São Paulo é complexa, é barulhenta, muitas vezes é cruel, mas essa é a nossa Babilônia. Então, hoje, o convite é simples e prático. Seja o melhor cidadão que esta cidade já viu, por causa de Cristo. Ore diariamente pelo bairro, outros bairros, por uma causa de São Paulo. Busque a paz nas suas relações, no trabalho, no condomínio, no trânsito. Porque onde a cidade tiver paz, nós também teremos paz. Se a cidade tiver paz e nós promovendo a paz, nós temos paz. Os carapazes da cidade é mais do que uma posição política, é uma espiritualidade encarnada. É a acreditar que Deus ama esta cidade, escolheu agir nela através de nós. A pergunta não é se a cidade merece o nosso amor. A pergunta é se estamos dispostos a obedecer ao Deus que nos chamou. Você pode dizer amém? Amém.